Estamos de volta aqui no Via Esporte, último bloco do programa de hoje. Afinal de contas, tudo que é bom dura pouco. O papo tá bom aqui com o André Heller. A gente já falou bastante de Superliga, das memórias de seleção brasileira. A gente começa esse terceiro bloco falando ainda um pouquinho de seleção, mas do momento atual da seleção. Você já disse que é o torcedor número 1 da seleção do Bernardinho. Você sofreu muito na Olimpíada de Londres assistindo pela televisão, depois de 2 Olimpíadas lá vivendo? Eu fico quietinho assistindo o jogo, eu não consigo conversar, mesmo quando estou na arquibancada ou em casa, eu fico bem quietinho assistindo o jogo, concentrado. Eu gosto, obviamente, que eu tenho um olhar técnico, um olhar de atleta, mas torci bastante também. Fiquei triste porque eles tiveram uma chance importante de ganhar, mas eles vão conseguir ainda. Foi uma medalha importante também, essa medalha de prata. Veio coroar, né, o fim de um ciclo olímpico dessa geração, que ainda vai dar muita coisa bacana pra gente. Mas assisto sim, e sofri na Olimpíada, mas terminou bem. Sobre essa nova geração de meios de rede, né, que é a sua posição, a gente tem ali o Lucão, tem o Sidão, jogadores bem altos, né, os famosos gigantes. O pessoal até brinca comigo aqui que eu faço umas entrevistas com o Lucão e aí eu fico batendo quase na cintura dele, tamanha é a altura. Tudo bem que eu sou baixinha, mas como que você enxerga essa nova geração, André, que está chegando, que está buscando espaço, que já trouxe essa medalha de prata, que, como você disse, tem muita coisa para ganhar? Como você vê a sua posição hoje em dia? Fenomenais, muito forte fisicamente. Há um tempo atrás, né, quando eu comecei a jogar vôlei, se falava muito que os centrais eram altos, eram fortes, mais atacavam do que bloqueavam, mas de repente os fundamentos, né, manchete e toque não eram tão bons pelo fato de serem altos, mas não tão coordenados. Agora esse perfil mudou, né? Os centrais hoje em dia são muito altos, né? O Lucão acho que tem 2,12, 2,11, o Éder, outros tantos, né? Não quero cair no erro de esquecer alguém, mas são fortes fisicamente, atacando, bloqueando, sacando, sabem tocar bem na bola, sabem dar uma manchete. São fenomenais, atletas fenomenais, grandes atletas. Acredito que você acompanha o vôlei em geral, as outras seleções também. Você já dizia lá no primeiro bloco, não tem mais bobo no vôlei, é uma coisa que as pessoas costumam dizer. Você acha até que, falando em nível de seleção, não tem mais bobo mesmo, né? A gente vê como a Polônia tem dado trabalho ao Brasil nos últimos confrontos, Rússia. Falando num geral mesmo, você acha que as outras seleções estão evoluindo, que talvez algumas seleções estejam aprendendo com o Brasil, que a tendência é cada vez ficar mais difícil para o Brasil entrar numa competição como grande favorito? Eu acho que sempre vai entrar como grande favorito. Agora, não vai entrar como o grande favorito. Talvez na nossa época entrasse, mas agora é diferente porque as outras equipes evoluíram muito e as equipes foram se renovando. Talvez algumas seleções, ou provavelmente a maioria das seleções também se renovou e aqueles atletas que faziam parte da minha geração já não estão. E a gente não tem noção, né, da quantidade de atletas. Quando eu cheguei na Itália, logo depois da Olimpíada de Atenas, eu cheguei como campeão olímpico, cheguei num campeonato importante. No meu time, metade do time eu não sabia que existia. E eram jogadores enormes, muito fortes fisicamente, fortes tecnicamente. Eu nem sabia, porque não fazem parte das seleções ou não faziam, e com o tempo começaram a fazerem parte das suas respectivas seleções. Então nós temos muitos atletas aqui, a cada ano surgem muitos, mas os outros países também. Então é normal que se torna cada vez mais difícil o Brasil chegar numa competição e falar, essa competição a gente vai ganhar. Não é bem assim, não. Tudo pode acontecer. Bom, claro que o vôlei é o nosso assunto principal aqui, mas para a gente dar uma descontraída já nesse último bloco, vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua história. Antes de vir para essa entrevista, lendo um pouquinho sobre a sua trajetória, eu vi que você praticou alguns outros esportes antes de ir para o vôlei, se eu não me engano, natação, basquete e atletismo. Não deu para nenhum desses? Não deu jeito? Então, a natação foi uma opção porque eu sou asmático. E aí foi uma opção.
Esporte de hoje está de volta com um convidado muito especial. Estou falando do André Heller, campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei. Já falamos bastante de Superliga no primeiro bloco e agora chegou o momento da gente falar um pouco de seleção brasileira, mas não só de seleção brasileira, da sua história na seleção brasileira. Para começar, eu queria tentar te emocionar um pouquinho, né, mexer lá naquela lembrança. Eu queria que você contasse pra gente como foi a primeira vez na seleção brasileira, tentar se resgatar uma memória que te agrada, que você guarda com carinho. Eu fui convocado para a seleção brasileira em 1998 e foi um sonho realizado, porque eu comecei a jogar o voleibol em 1990 e assisti toda a Olimpíada em 92, né, de casa. Na qual o Brasil foi campeão olímpico pela primeira vez, a geração do Maurício, né? E fiquei muito feliz, eu era jovem, eu acho que eu tinha 15 anos. E eu não lembro, tá? Mas a minha mãe fala que eu teria falado logo em seguida, falei, mãe, eu vou ser campeão olímpico também. Mas eu nem sonhava com seleção brasileira. Quer dizer, sonhava, mas não tinha pretensão, porque era muito difícil na época. E aí minha carreira foi desenrolando. Como eu te falei antes, o esporte serviu para mim não só como me formar como atleta, mas muito como pessoa. Eu construí meus valores no esporte. Eu venho de uma família bastante simples, no ótimo sentido, que teve sempre que batalhar muito por tudo. Meus pais ralaram muito para dar estudo pra gente, muito mesmo. Então eu venho de uma história familiar de superação e eu tentei levar isso para o esporte. E no esporte eu me desenvolvi não só como atleta, mas como pessoa. E percebi que o esporte seria também a chance de eu me desenvolver como profissional e ter uma profissão. Eu lembro que com 18 anos eu estava terminando o segundo grau na época. Eu me formei em auxiliar de arquitetura e meus colegas fazendo cursinho para prestar o vestibular e eu quero jogar vôlei. E aí minhas irmãs me bancaram, falaram, André, nós vamos te bancar os tênis, as joelheiras durante um ano para ver o que dá. E deu certo. Eu devo tudo a elas, né, aos meus pais. E depois disso, né, com dedicação, com disciplina, comecei a me desenvolver e fui para a Seleção Brasileira Juvenil. E então, em 1998, fui convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Adulta e já fui disputar um Mundial no Japão, assim, foi um sonho realizado. Você acha que a sua história de vida traduz um pouco do que você é em quadra? Você é meio de rede, não é um jogador tão alto, pelo menos não tão alto quanto a geração que a gente vê hoje. Você tem o quê? 1,99? Tenho 1,99, de tênis. Mas você sempre foi apontado como um jogador de muita garra, de muita vibração, um cara guerreiro. Acho que principalmente nos Jogos Olímpicos de 2004, essa imagem marcou muito. Você acha que um pouco da sua história de vida criou o André Heller, jogador de vôlei, pelo menos o seu estilo dentro de quadra? Acho que sim. Eu venho, né, até repetindo porque é muito importante para mim. A história dos meus pais é bastante dura. Não vem ao caso, mas é dura e emocionante a história dos dois. E eu sempre tive comigo desde adolescente, desde que eu comecei a jogar vôlei, que em tudo que eu faço eu sou assim, tento ser assim. Se eu tô ali de corpo presente, a minha mente tem que estar ali ao máximo. Eu tento vivenciar todas as minhas experiências ao máximo. E eu entrava dentro de quadra para treinar, principalmente, com muito prazer. Eu amo o voleibol. Vou tentar jogar o máximo que eu puder ainda. E sempre amei a minha vida inteira, então não tem por que eu não me dedicar. Essa característica de garra, de determinação é muito bacana. É bem natural, vai além do meu controle, é a minha maneira de jogar, sempre foi, é a minha força, porque eu nunca, por mais que eu me dedicasse, me empenhasse, eu nunca fui um jogador muito talentoso, isso eu falo sem problema nenhum. Se é que eu tenho algum talento, eu
seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Via Esporte, nosso programa de entrevistas com personalidades do mundo dos esportes olímpicos. E hoje a gente tem aqui um personagem que ainda é muito importante na história do vôlei brasileiro. Estou falando do André Heller. André Heller, que hoje é meio de rede do Campinas, foi campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atenas. Primeiramente, obrigada por poder participar do nosso programa. A gente está aqui direto do Maracanãzinho, no meio de um treino, por ter esse tempinho para bater esse papo com a gente. André, obrigada. Não, que isso, prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. É importante esse espaço para os atletas e vocês propiciam isso. É muito importante. Obrigado. Bom, a gente vai começar o nosso Via Esporte de hoje falando um pouquinho de Superliga. Afinal de contas, a competição está pegando fogo a cada ano que passa. A Superliga fica mais interessante, tanto para quem joga quanto para quem assiste. Eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre o projeto do Campinas. Queria que você explicasse melhor como funciona. Você que é um dos jogadores mais experientes desse projeto, conta um pouco para a gente como é que é essa ideia do Campinas. Bom, com certeza. Eu estou na Medley Campinas desde o seu nascimento, desde que o projeto saiu do papel, e realmente é um projeto diferenciado. Eu sou suspeito de falar porque eu estou lá, inclusive adotei a Campinas como minha cidade, fui muito bem recebido. É um projeto importante, muito bem planejado e organizado. Nós temos nesse projeto da Medley 3 pilares, que obviamente é o esporte de alto rendimento, que é a nossa equipe de vôlei profissional. Nós temos as categorias de base, que inclui a formação de novos atletas, paralelamente a formação de seres humanos, porque trata-se de categoria de base, a gente lida com jovens, e nossos projetos e trabalhos sociais, que a gente faz com bastante, faz parte da nossa rotina. É importante, quando o projeto começou, um dos objetivos era resgatar o vôlei em Campinas. Isso já foi alcançado com bastante sucesso. Então o projeto está andando de vento em polpa aí, já no 3º ano. Espero que perdure aí bons anos ainda. Você fala de trabalho com a base, de trabalho social também. Acho que esse é o grande fundamento dos clubes que surgem e querem construir uma história no voleibol brasileiro, né? A gente já vê outros clubes fazendo a mesma coisa e é diferente daquele clube que monta um mega projeto, contrata vários jogadores, investe naquilo. Infelizmente a gente vê depois alguns clubes fechando as portas. Aconteceu na Superliga Feminina na última temporada, né, com o Vôlei Futuro, Mackenzie, Vôlei Futuro principalmente, que investiu, trouxe grandes jogadoras e aí depois desistiu logo para a 2ª temporada. Essa é a ideia, né, de dar sequência, fazendo um projeto maior? Com certeza, com certeza. Primeiro, o mais importante desse projeto foi o início, que demorou um tempo para sair do papel, mas quando saiu bem embasado, bem fundamentado, sempre com os pés no chão. Nós começamos no 1º ano com um time um pouco mais modesto, mais simples, mas que tinha outros objetivos paralelamente aos resultados na quadra, porque são importantes também. Nós estamos falando de campeonatos como a Superliga, que 12 times têm condição de serem campeões. Então não dá para realmente uma empresa, um patrocínio, só pensar em ser campeão. É muito difícil. Dos 12, um realmente sai campeão. E os outros 11? Os outros 11 não vão ter retorno? Então realmente a Medley procurou essa agência de São Paulo, que chama ESM, e fizeram um projeto muito bacana, muito importante. E eu, na verdade, uni o útil ao agradável, né? Eu jogo vôlei desde os meus 14 anos, eu estou fazendo 23 anos de vôlei esse ano, e já há algum tempo me questiono o que eu poderia fazer para retribuir tudo que o esporte me fez, porque eu cresci no esporte, eu construí todos os meus valores no esporte, eu devo muito ao esporte. Eu acho que a melhor maneira de eu retribuir é ajudando a formação de jovens, até mesmo de seres humanos, né? Quando a gente fala de formar campeões, formar atletas, nós estamos falando da cerejinha do bolo. Mas antes disso, a gente, através do esporte, o esporte usado como ferramenta de educação, a gente forma principalmente seres humanos. E eu encontrei o lugar propício para isso. Até porque o esporte de alto rendimento é um pouco cruel, né? Daquele grupão que começa ali